E aí, galerinha do oitavo ano, tudo bem? Olha, primeira coisa que eu quero dizer é que nós mudamos o formato da aula, tá? Não vou fazer mais aquelas apresentações lá no Prezi, então agora eu vou trabalhar com vocês direto com a apostila por enquanto. Essa aula vai ser assim, tá? Essa é da próxima semana. Por quê? Porque a gente tem que seguir a apostila, mas eu tava verificando aqui que é a apostila, o volume inteirinho da apostila falando sobre água, tá? Então eu quero fazer uma mistura aí, mas de qualquer forma, essas duas primeiras semanas, essas duas primeiras aulas vão ser assim, tá bom? Eu já vou avisar, né, que vai ter barulho aí na gravação do vídeo, de gato, cachorro, etc. Ok. Eu fiz um roteiro de estudo para o pessoal que não tem internet e eu vou guiar essa aula a partir dele. Primeira questão é, as páginas, elas não correspondem à apostila de vocês, tá? Eu descobri isso com a aula de português. Eu gravei as aulas para os nonos anos de português e aí os meninos começaram a dizer que aquelas páginas que eu coloquei lá não são as mesmas da apostila. Então, não vai ser na página, são duas páginas a aula de hoje, mas vocês não vão encontrar esse conteúdo nas páginas 150 e 151, tá? Então vocês devem procurar por este conteúdo aqui, ó, eu não sei, não tenho ideia de qual é o número da página. Ou seja, são as duas primeiras páginas da apostila de inglês, de exercícios, tá? São as atividades um e 2 que a gente vai fazer hoje, deixa eu ver. Atividade um da página 150, atividade 2, são três atividades, tá? Atividades um, 2 e 3, que a gente vai fazer do início da apostila de inglês aí e pronto, tá certo? Bom, então tá. Então, primeira coisa é o seguinte, começando na atividade um, tá? A atividade pede para vocês preencherem este quadro aqui, tá? Antes de ver os textos. Então, what I know significa o que eu sei. What I want to know é o que eu quero saber. E what I have learned é o que eu aprendi. Vocês vão preencher a primeira e a segunda coluna, só a primeira e a segunda coluna, tá? Então, o que que vocês sabem, ó? Fill the first and second columns of the KTWL chart about the water on Earth. O que que vocês sabem sobre a água? Water é água no planeta Terra. Quais as informações que vocês têm? Então, o que eu sei, tá? Três coisas que você sabe sobre a água, que a água é, corresponde à maior parte do planeta. Enfim, o que você quer saber sobre a água? Tá só isso. Esse what I have learned, que é o que eu aprendi, vai ser no final da apostila, se a gente preencher, tá? Então, a primeira atividade é essa. Vai escrever aqui a lápis, na primeira e na segunda coluna, o que você sabe, o que você quer saber, quer aprender sobre a água na Terra. A atividade 2, vocês vão observar, ó, tá vendo? A gente tem aqui, ó, essas imagens relacionadas à água, tá? Então, eu tenho poço, eu tenho rio, eu tenho mar, eu tenho uma espécie de represa, né? A gente pode chamar de lago, eu tenho pântano e eu tenho a água congelada, tá certo? Então, são essas imagens. E aqui embaixo eu tenho a tradução dessas coisas que eu falei agora, tá? Então, vocês vão relacionar essa tradução aqui, que eu já vou mostrar o que, que significa, essas traduções aqui, com as imagens lá. Então, por exemplo, o primeiro parênteses diz assim, ó, an area of low-lying uncultivated ground where water collects, a bog or marsh. O que, que significa isso? Uma área de solo não cultivado, que é o pântano. Então, o que, que vocês vão fazer? Vocês vão lá na figura do pântano, que é a letra D, e vai colocar aqui nesse primeiro parênteses, tá bom? Depois, segundo, frozen water, a brittle, transparent, crystalline solid. Aí eu venho aqui, água gelada, sólida, cristalina e transparente, que corresponde à última imagem, a letra F. Então, você vai lá colocar a letra F no segundo parêntese. Depois, a very large expanse of sea. O que significa isso? Uma grande expansão do mar. Qual é a letra referente ao mar? Letra E. Você vai lá e coloca a letra E aqui no terceiro parênteses.
Depois, water held underground in the soil or in pores and crevices in rock. O que significa o quarto, né? Parênteses. Água retida no subsolo ou em poros na pedra, que no caso corresponde ao poço, tá? A letra A, vocês vão colocar então aqui na water held underground. Depois, a large body of water surrounded by land. Então, é uma grande quantidade de água cercada por terra, que corresponde aí, no caso, ao lago ou a que a gente chama de represa. Então, vai lá no penúltimo e coloca, desculpa, aqui, letra B. E por último, a large natural stream of water flowing in a channel to the sea or a lake, tá? Então, é um canal grande de água que vai para o mar ou para o lago, que no caso é a imagem do rio, que é a letra C. Então, vejam que eu resolvi a atividade 2 juntamente com vocês. É só voltar o vídeo, pausar o vídeo e preencher lá nos parênteses, na apostila mesmo, tá? A letra B não é para fazer. A letra B fala assim que é para em pares escrever ou conversar com seu parceiro, né, sobre as fontes de água de acordo com um modelo. Então, por exemplo, a água é uma fonte de água, tá? Então, vocês não vão fazer a letra B, né, para fazer nada aqui. E aí tem a atividade 3, que é a última atividade, tá? Look at the following mind map with sources of water. Relate them to the images on the previous activity and complete it. Então, ó, olha no mapa mental. Esse aqui é o mapa mental, tá? Com as fontes de água, tá? Relacione essas fontes, as imagens que apareceram lá em cima e complete isso aqui. Então, todas essas imagens, elas representam fontes de água, tá? Onde nós podemos encontrar essas águas, tá? Então, por exemplo, aqui já tá completo, né? Water significa água, lembrem-se. Puxa a flechinha e escrevam na frente, water. Depois, river significa rio, escreve lá rio. Daí eu fiz aqui pra galera que tá sem a internet, eu coloquei aqui a tradução das outras palavras que também são fontes, tá? Então, o river já tá lá, water já tá lá, lake é o lago. Vocês vão lá no mapa mental e escreve o lake aqui, tanto faz, não tem uma ordem, onde vocês quiserem. Depois, ice, que é o gelo, outra fonte de água. Então, vocês vão escrever lake, ice, depois. Well, que é o poço. Marsh, que é o pântano, e sea, que é o mar. Então, essas palavras aqui, ó, sea, marsh, well, ice e lake, vocês vão colocar aqui nessas esferas aqui do mapa mental, tá certo? Então, essa é a atividade de hoje da aula de inglês, tá? Na próxima aula, a gente vai continuar com essa parte ainda da apostila, já tá preparado aqui o roteiro de estudo, tá certo? Mas aí é a próxima semana. E aí depois eu vou ver direitinho como é que a gente vai mesclar aí os conteúdos, tá bom? So, have a nice class, uma boa aula para vocês. Caprichem aí, pausem o vídeo, tá? E não se esqueçam, as páginas que aparecem aqui, principalmente no roteiro de estudo, elas não correspondem às páginas da apostila de vocês. Outra informação extremamente importante. As tarefas deverão ser feitas na apostila. Não é para fotografar, tá? Façam as tarefas na apostila, que depois eu vou combinar com o Isaac para recolher essas apostilas. A gente finalizando, vocês vão devolver essas apostilas e eu vou revisar e dar o visto nas próprias apostilas, tá? Não precisa fotografar e me mandar, por favor, tá bom? É isso, boa aula, até a próxima.